Jornal da Manhã. Entrevista. Bom dia, Alana Damasceno. Bom dia, Rosana. Bom dia, você ouvinte que nos ouve no rádio pela sintonia 91,1 FM. Você também que nos assiste nas redes sociais, Facebook, YouTube. Nosso contato agora, Rosana, é com o médico Renan Moreno, que é da Trabit Medicina e Segurança do Trabalho. Nossa pauta de hoje, nosso assunto a ser abordado aqui no Jornal da Manhã é o prazo para envio das informações de saúde e segurança do trabalho ao E-Social. Prazo esse que termina na semana que vem. O E-Social é um sistema de registro elaborado pelo governo federal para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores, e dentro dela nós temos então o envio de informações de saúde e segurança do trabalho, no qual as empresas são obrigadas a declarar. Doutor Renan, prazo está curto para que as empresas elas enviem esses dados, mas não é legal também deixar tudo para a última hora, né? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Alana. Bom dia, Rosana. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem. Obrigado pelo convite participar desse momento oportuno, que é falar sobre o E-Social. E, de fato, a gente já agora, o prazo está se extinguindo. A partir de janeiro de 2023, a empresa já está... Doutor Renan, nós estamos com um probleminha de áudio. Vou pedir para que o senhor tente falar um pouco mais perto do microfone, para isso. Caso o senhor possa responder então novamente, nós estávamos discutindo aqui que o prazo está curto, né? Para o envio das informações ao governo federal a respeito do E-Social. Por favor, com o senhor. Bom dia a todos. Isso mesmo, o prazo já está curto. A gente, a partir agora de janeiro de 2023, temos que estar regular com as obrigações de segurança do trabalhador. Na verdade, até essas obrigações já eram necessárias no início de 2022. O que passa a ser, que acontecer agora a partir de janeiro de 2023, é a questão da fiscalização e com os reflexos dessa fiscalização do não cumprimento e ocorrência de multas, né, nos empregadores que não cumprirem com as informações necessárias na plataforma do E-Social. Tá certo. Agora é importante ressaltar também que com a proximidade do fim do prazo, as empresas elas tendem a procurar aí serviços terceirizados para auxiliar no envio dessas informações, e essa pressa para entregar logo o documento, já que está no fim do prazo, e isso pode ocorrer algum erro aí, de repente a empresa enviar algum dado errado para o E-Social. Quais que são esses erros mais comuns que o senhor percebe no momento do preenchimento dos dados do trabalhador? É muito importante que as empresas criem consciência de que as informações relativas à saúde e segurança do trabalhador, elas devem ser feitas por quem é da área, né? Então, os profissionais, engenheiros de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnicos de segurança, todo mundo que trabalha nessa área. Então, a gente tem visto há muito tempo, né, independente do E-Social, informações que são relativas à área de saúde e segurança do trabalhador serem informadas por pessoas que não são da área, né? Então, na prática, a gente vê em algumas ocasiões a contabilidade informando, o pessoal de RH que não é da área técnica e eventualmente acaba informando alguma informação incorreta. Isso acaba construindo um passivo, né, que gera um risco muito grande para a empresa do ponto de vista de informações, né, não condizentes com a realidade da exposição do trabalhador a risco. Por quê? A partir do momento que eu informo os riscos que os trabalhadores estão expostos no seu ambiente de trabalho, nesse ambiente do E-Social, eu tenho uma repercussão nas contribuições previdenciárias, nos direitos desse trabalhador, né, perante a legislação trabalhista. Então, se eu digo que um trabalhador está exposto, por exemplo, a um risco ocupacional que enseja o benefício, o direito de aposentadoria especial, ou eu deixo de dizer isso no momento da informação do E-Social, eu estou prejudicando o meu trabalhador, né, e causando um dano, né, futuro, né? Então, a informação ela tem que ser muito bem prestada e por quem conhece da área. Então, isso é um ponto importante a ser salientado com os empregadores, funcionários e pessoal de RH e contabilidade. Então, é um momento de que todos esses departamentos da empresa se conversem, né, e de mãos dadas deem cumprimento a essa obrigação do E-Social, que na verdade não é uma coisa nova. Então, as empresas desde sempre tinham que cumprir a legislação trabalhista, previdenciária, né, os seus deveres com relação a essa relação de emprego, de trabalhador e empregador. O que muda agora com o E-Social é a forma de se prestar essas informações para o governo, né, que é através desse sistema do governo federal. Isso facilitou essa mudança de sistema, o senhor acredita?
Acredito que sim, né? O e-social ele vem para simplificar as informações prestadas, ratificar, né? Então, são campos que são fechados, né? Isso é, então, num sistema, o empregador ele é obrigado a informar informações padrões, né? Então, anteriormente, quando eram informadas em formulários físicos, né, cabiam informações que nem sempre eram condizentes com a verdade. Então, hoje, com essas informações dentro de um sistema, passam a ter uma regulação correta, as informações aceitas a serem imputadas nesse sistema, elas são passíveis de regras, né, e de procedimentos, então não se pode mais informar informações que não têm correlação com o que de fato acontece no dia a dia e na exposição de risco dos trabalhadores. Certo, agora às 7h41 nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com Renan Moreno, médico e diretor da Trabit Medicina e Segurança do Trabalho. Doutor, o senhor frisou aqui a respeito da multa, né? Nós sabemos que a multa a respeito da entrega dessas informações para o social, o governo federal, ela varia de R$200, mas pode chegar até mais de R$180 mil caso as empresas então não forneçam as informações a respeito da saúde e segurança do trabalhador. Agora são todas as empresas que precisam enviar esses dados, empresas de quais ramos são obrigadas então a prestar esse tipo de dados? Na verdade, a forma de prestação desses dados vai depender do porte da empresa, né, e da classificação dela do ponto de vista pessoa jurídica, né? Então, se é uma empresa, um MEI, por exemplo, e se ele tem empregados, então ele vai precisar avaliar se existe risco ocupacional nessa relação de emprego, né? Então, se a atividade do trabalhador, ainda que seja uma empresa MEI, seja a exposição do risco desse trabalhador. Uma vez existente o risco, por exemplo, o ruído. Então, vamos dizer que eu tenho uma empresa eu tenho constituído uma empresa MEI, onde eu tenho um funcionário cuja essa atividade dele está exposto ao ruído, por exemplo, um soldador, a ruído, a fumos metálicos, né? Então, eu vou ter que elaborar um documento, né, previsto na legislação do INSS, que é o LTCAT, para dizer se essa função, essa atividade que o trabalhador exerce enseja o direito de aposentadoria especial. Em decorrência disso, eu vou informar esses pontos dentro da plataforma do governo federal. E aí, consequentemente, as contribuições previdenciárias vinculadas a esse tipo de disposição do meu trabalhador, elas serão condizentes com a legislação. Então, o MEI, se ele tiver exposição a risco e ele tiver um trabalhador que está exposto a esse risco, ele vai ter que informar. A mesma coisa acontece com o ME, o EPP. Então, ele tem que fazer um segundo documento, que se chama PGR, e esse documento vai avaliar todos os riscos dos meus trabalhadores. E aí, em seguida, eu faço o LTCAT. Então, tudo isso se torna uma obrigação a partir do momento que eu tenho empregados na minha empresa e esses empregados podem estar expostos a riscos ocupacionais, eu vou ter que elaborar essas ações previstas desde sempre na legislação trabalhista e informar por consequência essas informações no e-social. Agora, como que a Trabit, doutor Renan, ela auxilia nesse trabalho? A empresa que está ouvindo essa entrevista nesse momento e pensa, poxa, preciso realmente entregar essas informações, vou até a Trabit. Qual que é o processo que a Trabit ajuda a empresa? O processo ele se inicia com uma avaliação de risco, né? Então, um engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho vai até esta empresa avaliar a exposição de risco ocupacional nos trabalhadores pertencentes a ela. Uma vez elaborado essa avaliação, né, o engenheiro vai dizer se existe ou não um risco ocupacional e, por consequência, a elaboração dos documentos que eu falei, que é o LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho, e o PGR, se for aplicável à empresa, dependendo do porte. Em seguida, o médico do trabalho elabora um terceiro documento, né, que é um programa, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esses 3 documentos vão garantir, né, que as obrigatoriedades de saúde e segurança do trabalhador elas sejam realizadas. E aí, por consequência, os ASOS, né, que é o atestado de saúde ocupacional, o trabalhador fazer, né, periodicamente o seu exame médico do trabalho. E aí todas essas informações vão ser lançadas no e-social. Então, as empresas que já estão regulares com as suas obrigações, que sempre foram necessárias, né, realizar os documentos e programas, né, o PCMSO, agora o PGR, o LTCAT, e fazem os ASOS periodicamente, como a legislação manda, a única adaptação que elas vão precisar fazer agora é lançar essas informações no e-social. Tá? Agora, as empresas que não estão regulares, elas vão precisar se regularizar com relação a essas documentações e obrigatoriedades do ponto de vista de saúde e segurança do trabalhador, para então, né, dar entrada no e-social.
Tá certo. É importante, então, que o empresário ele pense, né, no quão importante é, mesmo que de forma burocrática que seja, o senhor está citando aí vários documentos para a gente do que o empresário ele precisa regularizar, não deixar de fazer. Primeiro ponto, né, doutor? Isso. Essas documentações que eu pontuei, né, elas têm esse apelo burocrático, mas, na verdade, a visão, a perspectiva que o empregador tem que ter dessa obrigatoriedade é, na verdade, um cuidado a mais com o seu trabalhador, né? Então, cuidar da saúde e segurança, de fato, do seu trabalhador. Tudo isso vai ter repercussão nesse aspecto tão importante, né, que é cuidar do trabalhador de fato. Então, garantir que ele não vá sofrer um acidente de trabalho, garantir que ele não vá adoecer durante o seu contrato de trabalho. Então, a documentação em si, ela é algo secundário, né? Essa burocracia, de fato, ela é algo secundário. O ponto principal aí é dar importância para a saúde e segurança. Se eu coloco um trabalhador exposto a um risco de fumos metálicos, por exemplo, é importante que eu tenha orientação de um setor de saúde e segurança do trabalho que ele precisa usar uma máscara. É importante que eu diga, né, um engenheiro de segurança do trabalho, que esse funcionário ele tem que usar um protetor auditivo se ele está exposto ao ruído. Porque senão, daqui a um tempo, ele vai perder a audição, né? E todas as consequências de uma pessoa com uma perda auditiva para a sociedade, consequências individuais, para a família. Então, o aspecto principal, a perspectiva e o foco do empregador tem que estar nesse ponto, garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Doutor Renan Moreno, médico, diretor da Trabit Medicina do Trabalho. Doutor, se o senhor pudesse fazer uma comparação aí com anos anteriores, nesse prazo de reta final, então, para a entrega do documento, informações em relação à saúde e segurança do trabalhador para o E-Social, como que o empresário está hoje? Ele está preocupado? Falta muito empregador ainda entregar essa documentação? Olha, o E-Social ele está em desenvolvimento desde 2013. Né? Então, o primeiro layout, né, do sistema ele foi aberto em 2013. Desde então, a gente vê uma preocupação crescente, né, e uma adaptação das empresas com relação às mudanças de procedimento, né, a operacionalização da realização das ações de saúde e segurança do trabalhador. Isso é muito importante. Mas a gente ainda vê grande dificuldade, principalmente das pequenas empresas, em entender realmente, né, o quão importante é prestar essas informações, né, e tirar o foco de que isso é um custo adicional, porque você, a partir do momento que tem esse sistema do governo federal, você economiza em outros pontos. Então, o empregador ele estava muito acostumado a emitir o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, toda vez que ele desliga um trabalhador. Esse PPP ele serve para o trabalhador que está exposto a risco ocupacional e até a agência do INSS, quando oportuno, e pedir, né, da entrada no processo de aposentadoria especial. A partir do momento que eu tenho a entrada do E-Social, o PPP ele passa a ser extinto, né, porque todas as informações relativas à saúde e segurança do trabalhador já são lançadas em tempo real no sistema que o próprio INSS tem acesso. Então, um trabalhador que antigamente ele tinha essa dificuldade, eu vou me aposentar, chegou o tempo de eu me aposentar. E aí ele vai dar entrada no pedido de aposentadoria especial, o INSS vai pedir para ele, cadê o seu PPP? Né? Que é o documento que diz quais riscos você estava exposto durante o seu contrato de trabalho. Imagina um trabalhador que há 10 anos trabalhou numa determinada empresa, que fechou as portas e não tem mais ninguém com quem ele possa recorrer e pedir esse documento. Então ele fica desamparado, ele não consegue mais obter esse documento e com isso ele perde um direito dele, que é de aposentadoria especial. Então, a partir do momento que esse sistema do governo ele ocorre em tempo real, o empregador já está informando isso diariamente no sistema, o trabalhador passa a ter seu direito garantido. Tá certo. Doutor Renan Moreno, mudando um pouco de assunto agora, nós tivemos um fim do ano, nós estamos tendo, na verdade, um fim do ano bem atípico, né? Passamos pelas eleições, Black Friday, agora a Copa do Mundo, terminou no último domingo, e estamos rumo ao fim do ano, Natal já nesse fim de semana, no próximo Ano Novo. Pelo que o senhor confere todo dia aí no seu trabalho na Trabit, aumentou o número de exames admissionais, aqueles que têm contratação do trabalhador, como que o senhor vê esse período de contratação de trabalho em Sorocaba? Essa época do ano a gente acaba tendo, sim, um aumento do número de admissões. Né? Eu costumo dizer que as empresas de saúde e segurança do trabalhador, as clínicas, elas têm um termômetro, né, do quanto que pode ser utilizado de forma indireta para entender como anda o mercado, né, a questão das admissões, demissões. E a gente vê ano a ano essa época, assim, aumentar o número de admissões, principalmente por conta dessas essas contratações temporárias, né, e que, ainda que sejam temporárias, não desobrigam o empregador do ponto de vista das suas responsabilidades com a saúde dos funcionários, ainda que temporários. Então, sim, a gente vê um aumento substancial
e isso é bom para o mercado, bom para os trabalhadores, bom para as empresas, e a gente vê com muito otimismo essa informação, essa época do ano. Certo, então terminamos aqui com uma excelente notícia que a gente está vendo um número de contratações aumentar em Sorocaba agora no fim do ano, né? Sim, de fato. Legal. Muito obrigada pelas informações. Conversamos com o Renan Moreno, diretor da Trabit, Medicina e Segurança do Trabalho. Doutor, por favor, algo que deixamos de comentar aqui que o senhor queira destacar? Olha, acho que é importante essa oportunidade, sim, de, mais uma vez, reforçar com as empresas a necessidade de estar regular com as suas obrigações de saúde e segurança do trabalhador. É importante alertá-las de que o prazo está se cumprindo a partir de agora, 2023, as empresas já têm de estar regulares com o E-Social, mas mais importante do que isso, e é uma informação que eu sempre friso com as empresas, é ter, de fato, a preocupação com a saúde e segurança do trabalhador, né? Que esse trabalhador venha, trabalhe com saúde, com segurança, volte para sua casa, produza, né, para a empresa e todos tenham um benefício dessa relação de trabalho e emprego, né? Uma relação harmoniosa entre empregador, funcionário, né, e os órgãos fiscalizadores. Então, dê enfoque para a saúde e segurança do trabalhador das empresas, que são o ativo mais importante que cada empresa pode ter. Tá certo. Para isso, o empregador ele pode contar com a Trabit Medicina e Segurança do Trabalho aqui em Sorocaba, né? Isso, estamos à disposição, né? Quem precisar, eu também estou à disposição, basta procurar a gente, o nosso site, enfim. É certo. Tem um site, então, tem as redes sociais da Trabit também, e o telefone aqui, 15-3331-5533. É esse o número da Trabit, né? Isso, correto. Repetindo, então, 3331-5533. Muito obrigada pelas informações. Conversamos com o Renan Moreno, diretor da Trabit Medicina e Segurança do Trabalho. Agora, 7h52. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você.